Hello, hello everyone. Good evening. Olá, todo mundo, boa noite. Todo mundo por aí, tô vendo que vocês estão entrando. Boa noite. Então, aqui estou eu, Teacher Malu, para começar a primeira aula de inglês com vocês, tá? Quem estava naquela primeira aula de apresentação do projeto, deve lembrar de mim, eu me apresentei lá. Eu vou estar com vocês com inglês e também com a disciplina de sociologia, ok? Então, eu vou me apresentar um pouquinho novamente, para quem sabe alguém que não estava, para vocês relembrarem aí de mim, tá? E aí a gente começa a nossa primeira aula, ok? Tá todo mundo ouvindo bem? Qualquer coisa, vocês avisem no chat, tá bom? Podem falar lá ou podem chamar aqui, tá? Então, bora lá. Mais uma vez, meu nome é Maria Luísa, ok? Eu sou formada em Ciências Sociais, então, por isso eu trabalho com vocês também com a disciplina de Sociologia. E eu tenho experiência com o ensino de inglês já há algum tempo. Esse último ano eu dei aula na rede de ensino de inglês CNA. Então, eu me debrucei muito pelo campo do ensino de idiomas, né? E aí eu vou tentar aí fazer o possível para auxiliar vocês nesse caminho, que eu sei que assusta muita gente, né? Pessoas que não tiveram experiência antes com outros idiomas, seja com inglês ou com espanhol, outros idiomas até, tá? Então, assim, nesse primeiro momento, eu queria que vocês conversassem um pouquinho comigo. Eu sei que tá muita gente aí tímido, com a câmera desligada e tal, mas eu convido vocês a me contarem qual a experiência que vocês têm com a língua inglesa. Vocês consomem conteúdo em inglês, assistem séries, ouvem música em inglês, já estudaram inglês antes, são fluentes em inglês, de repente? Me contem. Podem abrir os microfones aí e falar um pouquinho. O meu professor, a última aula que eu tive, ele só fez somente o verbo to be e pronto. Nada mais. É só isso. E faz tanto tempo que nem isso eu sei mais. É a queixa de muita gente, o tal do verbo to be, né, gente? Ó, nem se preocupem. Talvez ele nem a gente nem vai se preocupar com o verbo to be por muito tempo. Tá? Isso aí fica para longe, tá? Mas vamos lá. Ó, Adriano falou ali, eu coloco tudo dublado. Que é isso, Adriano? Poxa. Primeiro exercício aí para vocês. Começar a assistir no idioma original. Então, no caso do inglês, né? Buscar assistir os filmes e séries. Eu sei que assistir legendado no começo é meio complicado, porque a gente não é acostumado. Mas depois que você se acostuma, é tranquilo, tá? Quem mais? Flaviane disse que falta paciência. Mas, Flaviane, olha, a gente aprendeu a falar português, né, com a vida aí, desde novinhos. Aprender inglês pode ser tão simples quanto aprender português também, tá? Então, vai tentar isso, vamos fazer esse esforço. Então, tudo depende do caminho que a gente segue. Porque eu amo a matéria de inglês. Ok, quem mais? Eu não sei se o José Kaique está falando com o microfone desligado. José? Ok, pode digitar também, não tem problema. Ó, a Adriana assistiu episódios de anime legendado, às vezes não tem opção, né? A gente assistir dublado, a gente acaba assistindo legendado. Né? Ó, a Sandriele já é acostumada a assistir no legendado. Quando você se acostuma a assistir as coisas no idioma original, quando você vê dublado, você estranha. Ok, José. Pronto. Então, ó, legal aí saber um pouquinho sobre vocês. Podem continuar compartilhando se quiserem, tá? A experiência de vocês. Mas aí eu quero conversar com vocês nessa primeira aula, antes da gente partir para as questões, que eu espero que vocês tenham dado uma olhada já nas questões, tenham tentado um pouquinho responder, tá? Eu não entendi nada das questões. Não entendeu nada, Gabriel? Sem problema. A gente vai começar a pensar técnicas exatamente para responder as questões em inglês. Fabiano também ali, né? Relaxem. Eu pesquisei tudo no Google, no tradutor, para poder responder. Porque senão eu não conseguiria. Mas lembrando, lá no Enem a gente, infelizmente, né, assim, no sentido de que eu sei que o dicionário ele auxilia muito a gente, mas é importante, claro, a gente desenvolver a habilidade do idioma sem ficar preso no dicionário, né? Então, lá no Enem vocês não vão estar com o dicionário, então tem que se acostumar, né, pensar as estratégias possíveis para lidar com o idioma, porque eu entendo que daqui para lá, né, você pensa, não vou aprender inglês daqui para o Enem, né? Mas aí o que a gente vai conversar hoje é que não é preciso saber inglês fluentemente para responder uma questão de inglês, tá? Então, a gente vai ver algumas técnicas já hoje, e aí, aos poucos, vocês vão perceber que vai ficar mais fácil responder questões de inglês, tá?
Ó, ali, professora viu no YouTube um cara que assistiu 10 filmes legendados e em 3 dias ele já estava desenrolando. Ó, dependendo da estratégia que você usa, quando você está assistindo, da forma como você observa. Lá no Instagram, do Uma Hora para o Enem, saiu hoje um post com algumas dicas, não sei se vocês viram, tá? Mas tem um post lá com algumas dicas para quando você está assistindo séries e filmes em inglês. O que é que você deve observar? Como você deve acostumar o seu ouvido? Enfim, são várias as técnicas aí para você não só assistir acompanhando a trajetória ali do que você está vendo, né? O filme ou a série, mas também aprender o idioma em si, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês agora aqui a tela, tá? Com o slide da aula de hoje. Ok? Estão conseguindo visualizar aí? Tranquilo? Acho que está carregando ainda, né? Ok, me deem um ok aí se apareceu na tela o slide. Tá aparecendo, professor. Tá aparecendo, né? Pronto, então, ó, sou Maria Luísa, né? Estamos trabalhando com inglês hoje. E aí eu coloquei esse textinho aqui para vocês refletirem um pouco sobre que a questão de estudar um idioma é sim um desafio, mas que proporciona experiências legais e nos permite expandir a percepção sobre palavras e produção de texto, tá? Então, assim, muitas vezes, quando a gente começa a aprender um novo idioma, a gente percebe outras formas de usar até mesmo o idioma que a gente já domina, tá? Por conta de questões culturais que estão envolvidas em cada idioma, outras formas de falar as mesmas coisas que a gente já conhece. Então, encarar uma questão em outro idioma pode parecer assustador no começo, mas logo se percebe que não é assim tão difícil. Basta usar as ferramentas certas para em pouco tempo já ser capaz de traduzir algumas palavras e frases e entender contextos, ok? And you can do this. Vocês conseguem fazer isso, vocês são capazes. Tá? Então, vamos lá. Vou passar agora para a gente só admirar aqui essa primeira questão, né? Esse textão, logo aqui. Quem viu assim, pessoas, como é que eu vou entender isso? Como é que eu vou ler esse texto? Mas bora lá, questão aqui do Enem 2017. Primeiro, eu quero que vocês olhem só a estrutura da questão. Essas 3 questões, elas são bem diferentes, tá? E elas vão exigir habilidades diferentes na aprendizagem do idioma. Então, bora lá. Beleza, essa questão ela é composta por um texto corrido, e aí a gente vai partir aqui para a pergunta da questão, que sempre é em português, o que já ajuda um pouco, tá? No Enem, ele vai trazer um texto em inglês, mas a pergunta, ela vai ser feita em português, tá? Então, a gente vai direto olhar a pergunta primeiro. É uma estratégia aí já para vocês, tá? Lembrem disso. A pergunta diz: a autora desse comentário sobre o filme Frida mostra-se impressionada com o fato de a pintora. Então, ó, vocês olharam ali o texto e não entenderam nada. O que era aquilo? Mas agora vocês já sabem que o texto é um comentário sobre o filme Frida, ok? Então, uma autora fez um comentário sobre o filme Frida. E ela se mostrou impressionada com alguma coisa. Então, a gente vai ter que voltar para o texto e tentar descobrir o que foi que impressionou essa autora, tá? Então, agora a gente vai voltar para o texto. Vamos dar uma olhada aqui nesse texto, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma lida geral do texto para vocês, tá? Só para vocês sentirem a cadência das palavras, porque isso é importante. Quando a gente não conhece todas essas palavras no idioma, a gente não sabe nem o ritmo de como ler esse texto. É meio travado, eu não sei, essa palavra eu já não sei como se fala, essa eu também não sei. E aí a gente vai travando. Então, eu vou ler junto com vocês, só para vocês pegarem o ritmo. E aí a gente vai partir para um ponto muito importante no aprendizado de qualquer idioma, que é vocabulário. Mais importante do que aprender gramática, verbo to be, enfim, tudo isso é vocês conseguirem ter um certo vocabulário para começar a compreender melhor esses textos, tá? O Adriano perguntou sobre ter simulados. É algo que a gente pode planejar sim, Adriano, tá? Mas lembrando, é importante que vocês semanalmente pratiquem essas questões que a gente envia, porque já serve como prática mesmo para vocês. Mas, claro, o simulado é legal também para vocês sentirem a questão de fazer todas as questões juntas, como vai ser no dia do exame, né? Mas aí, caso ainda não já esteja sendo pensado, eu já coloco aqui como sugestão também, beleza? Então, vamos lá. Vamos olhar esse textão aqui e eu vou ler junto com vocês. Tentem acompanhar, tá bom? Então, Enem 2017,
One of the things that made an incredible impression on me in the film was Frida comfort in a celebration of her own unique beauty. Frase longa, né? Então, ó, ela falou one of the things. Vocês conhecem essa palavra one? Que é primeiro, né? Isso. Então, a gente aprende os números 1, 2, 3, aí acho que todo mundo lembra um pouquinho. Até, sei lá, se você convive com alguma criança, as crianças ouvem aquelas musiquinhas em inglês, né? Você vai lembrando os números. Então, ó, ela falou aqui one of the things. Então, se ela está iniciando um texto, trazendo um numeral, provavelmente ela está enumerando algumas coisas. Então, como o colega falou, ó, primeiro, né? Então, uma das coisas. Aí ela está dizendo uma das coisas, tá? Então, ela começa o texto trazendo uma das coisas. E aí, ó, é algo para a gente observar. A gente tem algumas palavras, talvez vocês já tenham visto essa expressão antes, que é falso cognata. Vocês já ouviram isso antes? Essa expressão? O falso cognata é a palavra que parece com uma palavra que a gente tem no nosso idioma, mas que pode ter um significado diferente, tá? Isso é um falso cognata. E é bem comum a gente encontrar isso. Em alguns casos, a gente vai dar certo, então não é falso cognata, tá? Ele é verdadeiro. Então, é uma palavra que parece com a palavra em português. Em outros, não vai dar tão certo. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada no primeiro que aparece aqui, ó. Incredible. Incredible, lembra vocês alguma palavra em português? E aí, vamos ver junto. Ó. Incredible impression. Lembra aí? Inacreditável, né? Pronto. E, ó, impression. Impression lembra o quê? Impressionante. Isso pode ser impressionante. O que mais lembra? Impression. Pode ser uma impressão. Isso, uma impressão. Então, ó, a gente tem incredible, incrível, impressão, ok? E aí, no caso, impressão mesmo. Mas aí a colega falou inacreditável. Inacreditável é perto de incrível, certo? Então, a gente pode usar aí essa tradução também. Então, tá correto esse sentido, tá? Então, assim, a gente vai sempre buscando encontrar as palavras que se associam com o que a gente já conhece, ok? Mas observando dentro do contexto se esse significado faz sentido. Okay? Vocês vão observar em breve que em alguns casos não vai fazer sentido e aí você tem que descartar essa possibilidade de ser um cognata. Tem que ter esse cuidado, tá bom? Então, vamos lá. A gente sabe que ela enumerou aqui algo sobre esse filme, né, que é o filme da Frida. E aí vocês vão ver que tem vários outros cognatas, ó. Comfort, celebration. Lembra muitas palavras que a gente tem na língua portuguesa. Mas vamos continuar, ó. She didn't try to fit into conventional ideas or images about womanhood or what makes someone or something beautiful. Ok? Então, várias palavras difíceis. Womanhood. Algumas palavras aí que podem complicar um pouco. Mas algo que a gente tem que observar primeiro é que aí nessa frase, logo no início, tem uma negativa. Vocês conseguem identificar uma negação que tem nessa frase? Tentem aí entender. O que será que está sendo negado nessa frase? Algum palpite? Pode colocar no chat qualquer coisa, tá? Ó, a Adriana botou ali o did. Então, vamos olhar aqui, ó. A gente tem aqui, ó, uma contração nesse texto. Então, olhem a frase toda aqui. A única contração, ela tá aqui juntinho do did, que é o didn't. Essa contração, quando a gente usa, esse N apóstrofe T aqui, ele quer dizer not. Então, vocês talvez conheçam yes and no, né? Yes significa sim, no significa não, certo? O not também tem o mesmo sentido do no, tá? Da negação. Então, se você consegue perceber num texto, mesmo que contraído, esse not, tá? Tá aqui. Eu não sei se aparece para vocês a minha setinha aqui circulando no texto. Se alguém puder me dizer, eu não sou tão habituada assim com o Meet.
mas eu estou tentando marcar aqui para vocês onde está o didn't. Então, se a gente tem aqui essa contração, esse N apóstrofe T, ele quer dizer not. Então, é a mesma coisa eu dizer did not, tá? Mas aí na língua falada ou na língua escrita informal, é comum a gente usar essa contração aqui. Então, você olhou a frase, pescou uma contração, essa contração aqui é did not, que é uma negativa. Então, você já pode supor que ela está negando alguma coisa nessa frase, tá? Então, ó, nessa frase aqui, já trazendo para vocês o que ela afirma, ela diz que esse filme não se enquadra nessas ideias convencionais, paranã. Então, ela vai trazer algumas informações que não estão presentes no filme. Aí a gente vê a pergunta. A pergunta é, o que é que impressiona ela? Tem alguma relação? Não. Certo? Então, a gente entender e pescando mesmo no texto. Claro que, voltando ao que eu falei antes, vocabulário é tudo. Então, quanto mais palavras você conhece, tá, da língua inglesa, melhor fica você conseguir compreender essas informações. Como eu disse, não vai ser tão importante você saber impecavelmente a gramática da língua inglesa, tá? Até eu não sei ainda, porque é difícil, se a gente não aprende o português, que já, nossa, já é complicado, já é uma gramática enorme. Quanto mais a gente dominar, né, em pouco tempo, toda a gramática da língua inglesa. Mas se a gente aprender algumas ferramentas, e aí eu espero que vocês possam estar aí, de repente, anotando algumas dicas dessas, da negativa, de observar essa questão do falso cognata, se ele se enquadra ou não, se ele não se enquadrar é falso, se enquadrar é ok a gente fazer essa associação, tá? Então, vai tentando pegar essas pequenas dicas, porque isso vai te ajudar muito a chegar à resposta de uma questão. Então, vamos voltar lá no texto de novo. Terceira frase aqui, ó. Instead, she fully inhabited her own unique gifts, not particularly caring what other people thought. Ok? Então, ó, essa frase aqui é uma que, se você tiver um pouquinho de vocabulário, ela vai te ajudar muito, tá? O vocabulário vai te ajudar muito, né? Porque, ó, essa primeira palavrinha aqui, instead, quero que vocês anotem aí, se possível. Instead, estão vendo? Instead é uma informação que significa em vez de. Então, é o que a gente usa para... A gente falou a informação e a gente diz, em vez disso, isso aqui. Então, lembram, naquela primeira frase, ela disse o que o texto, o que o filme não transmite, né? Algo que o filme não transmite. E aí, em seguida, ela usou a expressão instead. Esse instead significa em vez disso, tá? Então, ó, é uma expressão que já mostra uma inversão ali no texto. Ela vai apresentar um oposto. Então, por isso, algumas dessas palavrinhas-chave que a gente vai estar vendo todas as aulas aí, tentando aumentar esse vocabulário, vão auxiliar muito vocês, tá bom? Então, podem anotar aí a expressão instead, tá? Então, ela trouxe aqui o que o filme realmente apresentou. Ao contrário disso aqui que ele não apresenta, ele apresenta fully inhabited her own unique gifts, not particularly caring what other people thought. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Nossa, várias palavras aqui que eu não sei. Inhabited, caring, etc. Essa frase aqui, ela não traz nada para o texto. É o que a gente precisa buscar ainda, tá? E aí, isso é que pode travar quando você está fazendo uma questão de inglês do Enem. Porque, às vezes, você pega uma frase que você não conseguiu entender nada, e aí você gasta tempo tentando traduzir algo dali, tentando entender algo. E aí é outra dica que eu dou. Eu sei que essa primeira aula eu estou trazendo várias dicas aqui, e talvez possa parecer um pouco confuso para vocês, mas aí aos pouquinhos a gente vai afinando as coisas, tá? Mas é o que é que acontece, outra dica. É você não ficar preso tentando traduzir certinho uma frase quando você estiver fazendo a prova, tá? Não pegou essa frase? Tenta passar. Vamos seguir com o texto e ver se mais para frente surge algo ali que combina com o que você está procurando. Ok? Até agora, gente, alguém quer falar alguma coisa? Está sentindo
desconfortável com alguma coisa desse idioma, enfim, qualquer coisa podem chamar, tá? No chat ou aqui chamando, podem interromper, falar, professora, não tá dando, enfim. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui, seguindo o contexto. She was magnetic and beautiful in her own right. She painted for years, not to be a commercial success or to be discovered, but to express her own inner pain, joy, family, love and culture. Então, ó, vamos dar uma olhadinha aqui. Quem falou aí de verbo to be deve lembrar, talvez, do he and she, né? A gente aprende logo, normalmente, quando a aula de inglês ela parte direto logo para a gramática, para verbo to be e tal, a gente vai aprender um pouquinho sobre os pronomes pessoais que a gente pode usar, né? Então, a gente vai ver ali, nesse caso, o uso do ele, ela, eu, né? Então, a gente vai ver aí essas pessoas que a gente usa nas frases, tá? Mas aqui, nesse contexto hoje, que hoje eu não vou trazer exposição de conteúdo direto, a gente está só realmente mapeando como resolver uma questão de inglês, tá? Hoje eu quero que vocês lembrem apenas que she significa ela, tá? Lembra daquela música lá que se chama She, do filme Uma Linda Mulher? Aquele filme clássico com Julia Roberts. Tem uma música lá que se chama She. She significa ela, tá? Então, ó, nessa frase aqui, nessas duas frasezinhas juntas, ela está descrevendo um pouco da Frida, tá? Se o texto é sobre Frida, sobre o filme que retrata a vida da Frida, ela vai trazer o she se referindo a ela. Então, ela está descrevendo um pouco ela, tá? E aí ela traz mais um aqui, ó. She absolutely and resolutely was who she was, ok? E, para finalizar o texto, a frase: the trueness of her own unique vision and her ability to stand firmly in her own truth was what made her successfully in the end, ok? Então, terminou o texto. Aí vocês terminam isso que eu acompanhei com vocês e dizem: professora, ainda não entendi nada. Não consegui entender sobre o que é esse filme, o que é que essa autora achou do filme. Beleza. Então, o que é que você fez? Qual foi o caminho? Primeiro, você foi lá, olhou a pergunta, entendeu pelo menos o que era que esse texto estava falando. É sobre o filme, uma autora comentando, fazendo comentário sobre o filme. Aí você foi lá, tentou dar uma lida no texto, pescar algumas palavras, de repente lá fazendo a prova, riscou algumas, tal, colocou ali o que você acha que significa. Aí agora vamos ler as alternativas, ok? Então vamos lá. A gente tem aqui, nas alternativas, também em português. Então, é importante, outra coisa aí que ajuda bastante vocês é que as alternativas também são em português, tá? Então, ó, você tem que encontrar o que é que impressiona a mulher que está falando, fazendo esse comentário sobre o filme Frida, ok? Então, o fato de a pintora ter uma aparência exótica, vender bem a sua imagem, ter grande poder de sedução, assumir sua beleza singular ou recriar-se por meio da pintura, ok? Então, essas são as alternativas. Aí, o que é que você vai fazer agora? Você tem que entender, de certa forma, por eliminação, o que é que não está presente nesse texto, tá? E você precisa marcar a alternativa que indica o fato de a pintora, enfim, o que é que impressionou a autora do texto, né? Foi o fato de a pintora ter uma aparência exótica, vender bem a imagem, ter grande poder. O que foi que impressionou ela, tá? Aí você vai voltar lá e dar uma olhada e lembra, se você pegou aquela dica lá de observar qual o ponto que ela está falando da própria Frida aqui, né? Então, ela começa a tratar da personalidade da Frida, da pessoa da Frida, quando ela vai usando o she, ok? She was magnetic and beautiful in her own right. She painted for years. Então, você tem alguns pontos aqui que você já consegue identificar o que ela está trazendo sobre a Frida, ok? Então, agora, quero que vocês tentem olhar essas afirmações aqui, tá? E pensar qual resposta cabe melhor com esse texto.
Eu estou vendo aqui que algumas pessoas já estão colocando, eu sei que o ideal é isso mesmo, vocês já terem lido a questão e respondido, tá? Mas aí vou dar mais um momentinho só agora, já que a gente viu algumas dicas, para vocês irem colocando no chat os palpites de vocês, tá? Então podem ir botando no chat aí, todo mundo. Pode palpitar. O que é que você acha que é? O que é que se enquadra? Ok? Eu coloquei a D, professora, por ela falar das características dela. Da pessoa Trazer as características. Entendeu? Uhum. Ok. Adriano trazendo. As alternativas têm expressões parecidas. Isso, exatamente para tentar confundir a gente, né? Ok. Mas esse meio que aí que você disse, Adriano, meio que querem dizer, meio que, mas não. É parecido, mas... Ó, então tá sendo quase consenso aí a letra D. Mas alguém quiser mandar. Bárbara mandou ali, Ok. Então vamos lá. Agora a gente vai ver um pouquinho, letra por letra, tá? O que é que se enquadraria ou não com o texto, tá bom? Depois dessa aula, eu vou mandar para vocês um gabarito comentário dessas questões, tá bom? Porque aí vocês conseguem ver também essas explicações sobre como chegar nessas respostas, ok? Então, ó, lembrando, as questões de inglês, normalmente elas são o quê? Interpretação de texto, tá? Então, você vai usar a tradução, você vai pescar algumas informações, ok? Então, vamos lá. Letra A, ter uma aparência exótica. Vocês conhecem a Frida, certo? A gente falou tanto aqui no texto, vocês já ouviram falar na Frida Kahlo? Sim, não? Talvez vocês já viram. Se não viram, eu não coloquei uma imagem dela aqui no slide, até falha minha, mas vocês podem pesquisar e ver a imagem da Frida. E aí, talvez, se você já se recordava dela antes, você pense, realmente, ela é exótica. Muita gente fala sobre isso, sobre ela ser uma pessoa exótica. Mas aí é o que quebra. É que, às vezes, a gente pega uma informação que não está no texto, mas fora do texto. Existe essa afirmação, sim. Existe a afirmação de que a Frida é exótica, tem uma aparência diferente e tal. As pessoas falam isso. Mas será que isso está no texto que a gente leu agora? Nesse caso aqui, não. Teve alguma palavra aqui que remeteu a ser exótica? Remeteu à beleza, certo? Mas exótica, não. Então, aí, por isso que ele colocou essa informação, para tentar... Né? Não é que assim, não é que a intenção do Enem seja fazer a gente errar, mas às vezes é o que parece, não vou mentir, né? Porque coloca ali algumas casquinhas de banana, e aí é importante sempre você considerar isso. Será que eu estou pensando que a resposta é essa? Porque eu já vi isso fora do texto, ou isso está realmente aqui no texto? Tá? Então, nesse caso aqui, não está no texto. Então, não vai ser a letra A. Vender bem a sua imagem. Se vocês pensarem, o texto, ele é sobre um filme que fala sobre a vida, né? Então, até você pensar, bom, será que ela ia falar sobre vender a imagem dentro desse texto que fala sobre um filme sobre a vida de alguém? Então, você começa a questionar aí. Tem alguma palavra que remeteu à venda, vender a imagem? Vi que ninguém colocou como palpite a letra B. Então, a gente já pode pensar, bom, acho que não, talvez essa não. Letra C, ter grande poder de sedução. E aí, alguma palavra que remeta à sedução? Então, a gente tem que ir pegando as palavras-chave. Vi ali que o Adriano falou sobre isso, de algumas palavras serem parecidas aí nessas alternativas, né? Que fala de aparência, de imagem, de beleza. Mas nesse caso, a gente tem que ver o que é que predomina aí. No caso da letra A, exótica. Fala disso? Não. Letra B, vender a imagem. Fala disso? Não. Letra C, ter grande poder de sedução. Tem algo aqui que remete a sedução? Você pode olhar aqui, love. Ah, professora, love é amor. Amor tem tudo a ver com sedução. Calma. Ela está trazendo aqui
várias características diferentes que envolvem family, culture, família, cultura. São cognatas verdadeiros esses, tá? Então você olha, não, acho que não está falando de sedução aqui nesse texto. Então a gente também já corta. Aí restaram letra D e E. Bora lá. Assumir sua beleza singular e recriar-se por meio da pintura. Ok? Vi aí que teve gente que chegou a colocar a letra E como possibilidade, né? Mas aí vamos lá, vamos observar isso. Assumir sua beleza singular. Tem uma palavra aqui nesse texto que é um cognata verdadeiro e que tem tudo a ver com singular. Aí você pensa, singular, o que é que pode ser um sinônimo de singular? O que é algo singular? Pode pensar sozinho. O que mais? Particular. Particular. Mais algum? Uma coisa só. Ali. Oi, Vitor? Vitor tinha falado ali. Uma coisa só. Uma coisa só. Uma coisa só é único, né? Então, o pessoal que botou ali no chat, ó, unique. Unique, lembra? Único. E único é um sinônimo de singular. Então, ó, essa palavrinha mata aqui a questão. Mas é o que é importante a gente fazer antes de tudo. Beleza, achei uma palavra que tem um sinônimo aqui na resposta. Vamos ver em que contexto ela está, ó. Aí lembram lá daquela frase que eu disse a vocês assim, não vai dizer nada sobre o texto. Ela carrega um significado importante aí. Então, ela pode estar, dentro desse contexto aqui do texto, não está apresentando tanta informação assim sobre a Frida, como o resto do texto traz. Mas ela tem uma palavra que mata aí. Vamos ver ela completa. Então, bora lá. Ó. Lembram lá do instead que eu falei? She fully inhabited her own unique gifts, not particularly caring what other people thought. Ok? Então, ó, você vai dar uma olhada na frase, ver se tem algo negando antes do unique. Não, tem um not aqui depois, né? Então, nessa segunda parte, após a vírgula, tem algo sendo negado, mas aqui antes nada está negando o unique, né? E aí, se você souber um pouquinho mais de vocabulário, aí você vai lembrar aqui as outras palavras, ok? Então, gift, por exemplo. Talvez vocês já viram a palavra gift card, cartão presente. Né? Às vezes aí os aplicativos usam gift para falar sobre isso, né? Mas, ó, aqui, quando ela usa fully inhabited her own unique gifts, a expressão inhabited tem a ver com assumir algo. Habitate vem de habitar, tá? Então, ela se habita de si mesma, é como se fosse isso, bem profundo, né? Então, ela se habita de si mesma, né? Ela se habita dos seus... Alguém lembrou o que é gift? Gift significa presente, literalmente, tá? Mas também pode estar no sentido dos seus, das suas características positivas, tá? Das suas qualidades, ok? Dos seus dons. Então, ela se habita de seus próprios dons. É basicamente isso que essa frase está afirmando, tá? Então, você olhou aqui, não tem nada negando. Essa palavra aqui é um sinônimo do que está sendo trazido na alternativa. E aí você marca, tá? A letra E, ela traz recriar-se por meio da pintura. Também não traz nenhuma palavra que a gente possa associar com esse contexto de se recriar por meio da pintura, tá? Então, nos resta realmente a alternativa D, ok? E aí, depois, na verdade, se vocês pensarem mais a fundo no texto, ela traz também outros momentos a palavra unique. Então, ela falou de unique gifts, ela trouxe também unique vision. Acho que tem outro ponto aqui ainda que eu lembro de ter visto unique. Unique beauty.
Então, ela falou de ter uma beleza única, né, uma beleza singular, de trazer dons únicos, de trazer uma visão, ó, vision, uma visão única. Então, ela realmente no texto enfatizou a ideia de ela ser uma pessoa singular, de ser uma pessoa que incorpora esse fato de ser singular, né? Então, a gente chega realmente a assumir sua beleza singular. Ok? Alguma dúvida até aí, gente? Deu para, enfim, pelo menos clarear um pouquinho mais aí sobre como chegar a uma resposta quando você está resolvendo a questão de inglês? Ok, tudo certo, sim. Ok. Então, ó, pensem só uma coisa. Essa é a nossa primeira aula, tá? Então, é normal que muita coisa ainda fique na penumbra aí, que você não consiga, enfim. Ó, já olhei ali o chat, a Adriana falou, as estratégias já ajudam isso. Então, no começo, talvez você não saiba bem como usar todas as estratégias, mas aí, à medida que vocês forem praticando, vai dando para compreender melhor. E o juiz é pouco, mas eu chegarei lá. Vai chegar lá sim, Flaviane, vai dar certo, ok? Mas aí, ó, lembrem muito disso, gente, muito, muito mesmo, ó. Vocabulário, quanto mais palavras você conhecer, e aí por isso que é massa assistir série, ver filmes em inglês, porque aí você vai se acostumar com algumas palavras, tá? E aí vai ficar mais fácil quando você vê ela no texto. Outra dica é, se alguém aqui já tiver um certo hábito de assistir séries ou filmes em inglês, e aí tem aquele filme ou aquela série que você já sabe, tipo uma série que você assiste o mesmo episódio várias vezes, porque você gosta muito, tá? Tenta assistir essa série com a legenda em inglês também. Eu sei que não vai dar para entender tudo, mas tu já assistiu antes, então tu sabe o que acontece na história, tá? E aí, com a legenda em inglês vai ser legal, porque você vai ver como se escreve a palavra também. E aí isso é importante, porque nem sempre a forma como ela é pronunciada se assemelha muito à forma como ela é escrita, né? Mas aí, de repente, sei lá, eu sou uma grande fã de Harry Potter. Não sei se vocês gostam de Harry Potter, mas eu já vi os filmes, assim, muitas vezes. Então, eu já sei de cor as coisas que acontecem. Então, se eu assistir o filme em inglês, eu consigo compreender o texto independente de saber todas as palavras. Porque eu já sei o que acontece. Então, meu foco vai ser realmente só aprender novas palavras para o meu vocabulário. Tá bom? Ó, o José disse que também gosta. Ok. Ó, Adriana ali, Lúcifer, a série, isso, já assisti também. Ok? Então, ó, pronto. Vocês assistirem com a legenda em inglês esses conteúdos que vocês já conhecem, tá? Então, procura um filme aí que você já assistiu antes, que você já sabe o que acontece, e coloca a legenda em inglês. Ok? Pronto, o José nunca fez isso, pronto. Vamos fazer isso agora, exercício aí para vocês também, ok? Pegar um episódio de série, um filme que vocês já conhecem e assistir ele em inglês com a legenda em inglês também, para ver como é que se escrevem as palavras. E aí, estão prontos para mais uma questão? Sei que a gente demorou um tempão nessa questão aí, mas acho que deu para a gente ver muita coisa legal já. E aí, vamos partir para a próxima, tá? Ali, Gabriel vai ver Diário de Vampiro de novo. Se eu for ver agora, eu já não vou lembrar, porque eu assisti há muito tempo, eu li os primeiros livros também, na época que vampiros eram a febre, assim. Mas se eu assistir agora, eu já não vou lembrar. Mas vamos lá, vamos. Ó, se for falar de série de filme, gente, eu livros também, enfim. Então vamos lá, vamos ver aqui a questão 2. Essa questão, ela traz algo que o Enem adora trazer, que são letras de músicas. E essa música aqui é bem provável que vocês já tenham ouvido antes. Então, por isso é massa também vocês ouvirem músicas internacionais, porque às vezes vai calhar de cair um até que você já conheça, tá? Eu vou só recompartilhar aqui a tela com o áudio, porque eu vou só testar se está tudo certinho. Porque eu vou colocar para tocar a música junto. E aí, se vocês ainda não identificaram qual é, vocês vão lembrar agora. Porque aposto que vocês já ouviram, já foi tema de novela até, eu acho, já. Tá? Então, eu vou compartilhar a tela aqui toda. Deixa eu carregar. Ricardo botou ali, é do Shrek. Acho que tem no final do filme do Shrek. É isso? Verdade. Então, vamos lá. Vou primeiro dar o play aqui no vídeo e voltar para o slide para vocês acompanharem a letra
junto com a música. Me digam aí se tá dando para ouvir a música junto. Tá tocando? Confirmem para mim. Não tá tocando? Oi. Ah, eu tenho que fazer isso? Ok. É porque eu coloquei aqui para compartilhar o áudio da tela. Eu acreditava que ele já ia transmitir junto. Mas deixa eu ver aqui, porque talvez eu não consiga, então, fazer isso, porque eu não estou com caixinha aqui agora. Mas vamos lá. Deixa eu só tentar dessa outra forma aqui. Até o pessoal já identificou, né? Muito boa essa música, já conhecem. De repente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou compartilhar aqui só do áudio, né? Mas aí eu vou fazer o seguinte, vai dar certo. Vou colocar o vídeo aqui já com a letra da música. O lyric video, tá? E aí vocês conseguem acompanhar a letra junto. E é só um trechinho, tá? Que a gente vai ver para a questão. A questão traz só os primeiras estrofes aqui. Então, vamos lá. Vou colocar o lyric video. Deixa eu só passar o anúncio do YouTube para vocês, porque ninguém merece ter que ver o anúncio. Pronto. Então, ó. Vamos ver se agora dá certo. Bora lá? Me diga. Eita, agora eu só tenho que me mutar aqui, eu acho, porque senão vai ficar duplicado, pelo visto. O áudio, deixa eu ver. Ok, parei aqui a apresentação, porque esse foi o trechinho. Deu para ouvir legal, gente? Deu certo? Deu. Deu, né? Ainda bem que eu estava achando que ia ter que cantar aqui para vocês, gente. Mas, enfim, né? Ainda bem que deu certo. Mas vamos lá. Ó, aqui meu bebê ama. Sim. Ó, ok. Lembraram da música, né? Pronto. Então, ó. Essa música aqui, se você já teve o hábito de ouvir algumas músicas internacionais, você já deve ter ouvido antes, e aí isso já ajuda, porque de repente você conhece a melodia, fica mais fácil acompanhar ali as palavras, tá? Então, mais esse incentivo aí de vocês também criarem esse hábito de ouvir músicas em inglês, tá? Então, vamos lá. Vou voltar para o slide. E aí a gente tem aqui esse trechinho da música, e o que é a primeira coisa que a gente vai fazer? Seguindo lá o que a gente fez na outra questão. Leia a questão. Leia a questão. Então, a gente vem para cá. E aí a questão traz: letras de músicas abordam temas que, de certa forma, podem ser reforçados pela repetição de trechos ou palavras. O fragmento da canção Viva la Vida, por exemplo, permite conhecer o relato de alguém que... Então, ó, a questão, ela trouxe uma dica aí. Né? Essa introdução que ela falou aí não foi por nada. Dizer que alguns trechos são repetidos numa música. Então, bora lá. O que é repetido aqui nesse trecho? Vamos dar uma olhada nessa estrutura. A gente tem aqui a primeira estrofe, a segunda estrofe. E aí? E aqui essa terceira. Tem algo aqui que é repetido nessas duas primeiras estrofes?
Esses parágrafos aí que vocês estão vendo? Eu tô vendo no, também que é repetido várias vezes. Ok. Vamos olhar o comecinho. A música começa com I used to. E aí depois aqui, ó, I used to. Começa parecido, né? E aí, em seguida aqui, traz uma estrofe que não começa com a mesma estrutura. Porque, claro, a música ela vai ter suas diferenças ali de sonoridade, né? Mas as duas primeiras começam com I used to, ok? E aí eu pergunto, o que é que significa I used to? Eu uso para use. Use, a gente até tem essa palavra aqui, ó, use. Use existe em português, você olha aqui, ó, ele usava alguma coisa. Quase isso. Não é bem usar. Tá? Tentem dar uma olhada nesse contexto. Aí fica só essa dica aí no ar. Que a gente vai voltar para cá agora. Então, ó, qual foi o exercício? Olhou a questão, veio para o texto, deu uma identificada em algumas coisas, voltou para analisar as alternativas. Ok? Costumava ter o mundo a seus pés e, de repente, se viu sem nada. Almejava o título de rei e, por ele, ter enfrentado inúmeros inimigos. Causa pouco temor a seus inimigos, embora tenha muito poder. Limpava as ruas e, com seu esforço, tornou-se rei de seu povo. Tinha a chave para todos os castelos nos quais desejava morar. Eita, puxa, que contexto diferente aí, o negócio de ser rei, de... Enfim, será que essa música fala disso tudo? Aí a gente volta para cá e aí a gente tem que lembrar de uma coisa. Qual é o gênero que a gente está trabalhando? A gente está trabalhando aqui nessa questão com música. E músicas vão trazer, muitas vezes, metáforas, representações, coisas que não são literais, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. I used to rule the world, seas would rise when I gave the world. Se eu disser para vocês, ó, seas would rise significa que os oceanos iriam subir. Isso não é literal, né? Ele está trazendo algo metafórico, ok? Então, muitas vezes as músicas vão ter esse lado. É importante você perceber o que é que essa música está querendo transmitir, tá? E aí você vai pensar, tem umas alternativas lá que falavam de rei. E eu sei que rei em inglês é king. Então, porque tem Burger King, aquele hambúrguer que tem uma coroa, e aí eu sei que king é rei. Então, beleza, mas tem várias alternativas aqui que falam de rei. E agora? Tem essa aqui, almejar título de rei, tornou-se rei de seu povo. Já não vai te ajudar a saber só essa palavra nesse contexto aqui. Mas lembra, qual era o foco mesmo da alternativa, da pergunta? Palavras que se repetem, né? Palavras que se repetem, beleza. Começa do mesmo jeito aqui essas duas. Deve querer dizer alguma coisa. E aí alguém já colocou ali no chat, ó, que I used to. Eu era acostumado. Isso mesmo, Lucas. Então, esse sentido aqui de use tem a ver com usualmente. A gente tem esse contexto também no português. A gente pode não usar tanto usualmente, mas ele existe. E aí ele está no sentido também de ser algo que você faz com frequência, que você está acostumado. Muito bom aí, Lucas. Tá? Então, o texto está falando ali de que ele era acostumado a alguma coisa. E aí tem algo que vai envolver um pouquinho de gramática, que a gente em algum momento vai ter um olhar melhor sobre isso, tá? Mas eu vou só trazer essa afirmação para vocês aqui. Normalmente, se a gente vê uma palavra que termina com ed, tá? Ou com o D aqui, ó, no final, ela está no passado, tá? Pode anotar só essa dica aí. Ed, passado, tá? Então, ó, I used to. Aqui na frente ele diz de novo, ó. Sweep the streets, I used to. Então, ele está falando de ser acostumado no passado. É que nem o nosso gerúndio com a do é do ido, tá? Então, ó. No passado, ele era acostumado com alguma coisa no passado.
e que provavelmente não é mais, porque quando a gente diz eu costumava alguma coisa, é porque atualmente você não faz mais a mesma coisa, tá? Aí vamos dar uma olhada aqui. Letra A. Costumava ter o mundo a seus pés e de repente se viu sem nada. Costumava tem muito a ver com esse contexto, né? Então, ó, já vi que antes de eu falar isso, já tem algumas pessoas ali dizendo letra A, letra A. Então, vamos lá. Além dessa questão do costumava, se você tiver mais um pouquinho de vocabulário para ir mais a fundo, para comprovar isso, tem a questão, ó, ter o mundo a seus pés e de repente se viu sem nada, tá? Então, vamos olhar essa última estrofe aqui, ó, ela que vai fortalecer essa alternativa. 1 minute I held the key, next the walls were closed on me, ok? Então, ó, 1 minute, vocês lembram lá do one, que significa minute, né? A gente já vê aí um cognata verdadeiro. Então, 1 minuto, e aí a gente tem next. Talvez vocês também conheçam a palavra next, porque às vezes tem até no controle de televisão, no player de vídeo. O que é que significa next? Next seria próximo? Próximo, isso mesmo. Pode ser próximo ou em seguida. Então, ele está dizendo 1 minute, alguma coisa, em seguida, alguma outra coisa. Ele está demonstrando que algo mudou. E aí, traduzindo aqui tudo, tá? Se você souber o significado de held, de key, de walls e de closed, você consegue identificar que ele falou de 1 minuto segurar chave. Estou só traduzindo essas 4 palavrinhas para mostrar que não precisa saber tudo, tá? 1 minuto segurar chave, em seguida, paredes fechadas. Ok? Então, ó, só traduzir aqui o walls e o close, tá? Paredes e close, talvez vocês conheçam também, fechadas. Então, ele está dizendo o quê? Que antes ele liderava, tinha a chave na mão. Mas, hoje em dia, né, as paredes estavam fechadas para ele, né? As paredes cresceram ali sobre ele, impedindo sua passagem. Então, ó, isso tem tudo a ver com ter o mundo a seus pés e, de repente, se ver sem nada. É uma metáfora para isso também, né? Então, você tendo pescado essas poucas informações, você consegue chegar a essa conclusão aqui e perceber que todas as outras, ó, eram só tentando trazer algo literal. Em alguns momentos, ele fala sobre, nesse ponto aqui mesmo, tipo, o rei antigo está morto, etc. Como que, assim, nesse contexto de que, tipo, mudou o reinado, não é mais ele o grande rei, mas não é o rei de um império verdadeiro, é só no sentido da vida mesmo e tal, tá? Então, se você pegou essa daqui, que dá para matar com o used to e com esse contexto dessa última estrofe, você já chega à conclusão de que é a letra A, tá? E aí, como eu disse, todas as outras são apenas literais, mas que não são uma resposta para o que o texto, né, a música está trazendo. O que é que o texto, a música, permite a gente conhecer desse relato de alguém? É alguém que costumava ter o mundo a seus pés e, de repente, se viu sem nada. Deu para ficar claro, gente? O que é que vocês acharam? Essa questão com música e nesse contexto, foi mais fácil, foi mais difícil do que a outra? Compartilhe um pouquinho aí. E aí? Pode falar no chat. Eu achei essa daí foi mais fácil. Mais fácil. Eu errei na questão, mas foi mais fácil depois de escutar a música mesmo. Ok. Que algumas pessoas também dizem. Para quem conhece a música também, de repente você até já viu a tradução da música antes. Flaviane. Ah, que bom, Flaviane, que você está gostando das dicas. Tá? Então, ó. Uma coisa que eu digo, costuma mesmo cair música, tá, no Enem? Então, até você, assim, se você não sabe por onde começar, se eu não tenho o costume de ouvir música em inglês, vou ouvir o quê? Que é que eu vou procurar? Se você acessar esses aplicativos de música, né, que tem versões Deezer, Spotify, que tem nas playlists, para você acessar a playlist, nem precisa ter conta, tá? No aplicativo. Ou no próprio YouTube, você bota assim, ó, as mais tocadas 2021. Ok? Top Hits 2021. Pode botar assim e tentar ouvir algumas músicas famosas. Por quê? Porque pode até ser que não seja seu estilo. Você comece a ouvir e não goste tanto. Mas como são músicas
de certa forma, que estão no áudio ali, é bem provável que ela possa, de repente, cair no Enem, porque vocês sabem que o Enem gosta de trazer coisas atuais, tá? Então, aos poucos, claro, você vai encontrando também que tipo de música você gosta, né? Às vezes, as que estão lá, as mais tocadas no mundo, em inglês, não vão te agradar tanto, mas é um caminho já para você tentar encontrar ali algumas coisas. Afinal, se tanta gente gosta, talvez, né, possa ser um sinal positivo. E é o seguinte, gente, são 7h55, eu não vou resolver a questão 3 com vocês hoje toda, porque ela vai demandar muitas discussões aí para a gente. Porém, para a gente encerrar, a gente vai só dar uma olhada nela e eu vou conversar com vocês sobre o que é essa questão. Só sobre aquela parte da gente entender sobre o que é a questão, tá? A gente vai parar nessa etapa. Então, ó, a gente vai olhar aqui a questão, Enem 2018, 1984, excerpt. Quando a gente tem essa palavra aqui, quer dizer que é um trecho de alguma coisa, tá? É só um trecho. Okay? Gabriel falou, gosto de música triste em inglês para chorar de madrugada. Às vezes a gente chora até sem nem saber o que quer dizer a música, né? A gente, só pela melodia, assim, eu acho que é triste essa música, começou a chorar. Quando vai ler a letra era bem positiva. Nem era tão triste assim, Gabriel. Mas vamos lá. Ó, então a gente tem um trecho aqui de 1984, que é uma data, mas também é o título de um livro, que é um dos meus favoritos. Não foi por nada, não, por ter essa questão, não, tá? Mas aí eu vou falar um pouquinho com vocês sobre isso, porque, ó, tem aqui o trecho. A gente tem aqui, ó, sempre no final desses textos, todos os que a gente viu, a gente tem as referências aqui, ó. Então tem o nome do autor, que é o Orwell, o sobrenome dele, e aqui é George, tá? Esse G aqui é de George. Tem o nome do livro por extenso, nesse caso, como ele é um número, o nome do livro está por extenso, 1984, e tem aqui a editora que publicou, o ano de publicação, etc. Tá bom? Então, tem algumas informações aqui nesse final. E aí, a gente vai olhar a pergunta, que é sobre o romance 1984, que descreve os perigos de um Estado totalitário. E aí, essa questão é para vocês entenderem a ideia evidenciada na passagem que está aqui em cima, tá? Para você entender como se dá o controle do Estado. É por meio de quê? Tá bom? Então, vocês têm aqui algumas alternativas. Olha, eu sei que a gente só tem 3 minutinhos aí, mas se vocês pensarem um pouquinho sobre o contexto desse livro, que eu vou falar agora, talvez vocês já consigam acertar aí também. E aí, por isso que a gente diz tanto que o Enem, ele é interdisciplinar, né? Ele vai, dentro do inglês, trazer outros conhecimentos. Por quê? Porque esse livro, a gente vai acabar trabalhando ele também lá em Sociologia, tá? A gente vai falar de Estado totalitário, e esse é um grande exemplo, ele é uma distopia, então é um livro de ficção, tá? Tô até com ele aqui, ó, fiz uma releitura dele recentemente, esse livrinho aqui, ó, essa capa maravilhosa dessa edição, tá? Então, esse livro aqui é uma distopia que ele, talvez você já tenha ouvido falar em outras duas, que são Admirável Mundo Novo, que é uma das mais famosas, que virou o nome de música já, enfim, tudo. Ó, a Bárbara falando ali que tem. Flaviana pedindo para continuar a aula. Ok, mas, ó, esse livro aqui é um dos meus favoritos, e é um que eu, enfim, recomendo muito, que, inclusive, pode ser muito útil também para vocês pensarem em alguns temas, para a redação do Enem, para a discussão de totalitarismo, enfim, tudo isso, tá? E como eu disse, ele é uma distopia, é uma ficção sobre um futuro que não deu muito certo, tá bom? Quando a gente fala de totalitarismo, a gente vai ver, ó, que já é certo que não deu certo. Olha, que edição linda essa capa ali, Furtacô, Bárbara, que linda. Você já leu? Eu tô lendo, tô quase acabando. Você tá lendo? Mas, então, ó, você pode depois conversar também sobre o livro, tá? Então, ó, beleza, vocês já viram que a questão, ela fala sobre totalitarismo, na própria questão ele já traz, né? E aí a gente vai olhar rapidão aqui algumas palavras. Vamos olhar as alternativas primeiro. Lembra qual é a pergunta, tá? O controle do Estado se dá por meio do quê? Do boicote a ideais libertários? Do veto ao culto das tradições? Do poder sobre memórias e registros? Da censura a produções orais e escritas? Ou da manipulação de pensamentos individuais? Essas alternativas aqui também trazem o que a primeira questão trouxe, informações de fora do texto. Se você leu o livro 1984, como a Bárbara está lendo aí, ou você já viu algo sobre a história, mais de uma alternativa aqui estaria correta,
pelo contexto do livro, mas o foco é o trecho que está apresentado. E aí vamos olhar algumas palavras aqui, tá? Primeiro a gente tem o falso cognato aqui já de cara, eu vou dizer logo, records, ok? Records a gente normalmente traduz para o quê? Qual é o sentido primeiro que a gente pensaria? Um recorde de alguma coisa, né? Então, atingir um recorde, às vezes a gente pronuncia um recorde, né? Enfim. Mas nesse sentido aqui, record quer dizer um registro de algo, tá? Então, já uma palavrinha nova para o vocabulário de vocês, tá? Record é um registro, ok? Aí vamos olhar aqui mais para frente. Então, ó, eles estão tendo um diálogo aqui, né? Dá para perceber que é um diálogo. No, then where does the past exist? Is it all? In records, it is writing down. Writing, talvez vocês já tenham visto também essa palavra, talvez não, mas aí trazendo para vocês, é a escrita, tá? Então, to write something, escrever alguma coisa. Nesse caso aqui, it is writing down, está escrito, tá? Então, ó, registros escritos. E aí ele diz, aqui em cima ele está perguntando sobre a existência, exist, do past, passado, tá? Então, existência do passado, está nos registros, escrita. E aí ele também fala sobre estar na memória, ok? In the mind, na mente. In human memories, na memória. E aí a pessoa concorda. In memory, very well then. We, the party, o partido, control all records and we control all memories. Ok? Então eles estão falando de controlar o quê? Controlar todas as memórias. Então, se a gente está falando de autoritarismo, tem relação, né, o totalitarismo tem relação com o controle. Ele pergunta qual a ideia aqui, qual a ideia evidenciada nessa passagem, mostra que o controle do Estado se dá por meio do quê? Por meio do que se daria isso? Poder sobre memórias e registros. Então, é o que vocês trouxeram aí, eu vi que a maioria trouxe a letra C. Vamos ver, alguns colocaram a letra E. Ok? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa outra opção para a gente terminar, tá, gente? Tá terminando. Desculpa aí, segurar um pouquinho mais. Mas tá massa. Mas vamos lá, ó. Então, letra C, poder sobre memórias e registros. A gente vê aqui, ó, que ele falou de control all records and we control all memories. Então, provavelmente ele está afirmando realmente que o controle se dá através disso, tá? Letra E, manipulação de pensamentos individuais. Um registro. Ele é um pensamento individual. Se, por exemplo, você tem um registro lá na cidade ou no país em que está acontecendo esse regime totalitário, ele não vai ser individual. Provavelmente são registros sobre acontecimentos históricos, dados estatísticos. Registro vai estar relacionado a isso, tá? Então, nesse caso, a questão do individual é que vai quebrar um pouco aqui. Porém, se você leu o livro, ou já ouviu falar nesse livro, já viu até filmes, que tem filme também adaptado desse livro, você pode pensar isso aqui porque faz sentido, porque no livro acontece uma manipulação do pensamento individual também, tá? Através do duplo pensar, enfim, é toda uma outra vibe. Professora? Oi, Ricardo. Eu já ouvi falar de outro livro dele, que é o Big Brother, que é parecido. Na verdade, o Big Brother, o conceito de Big Brother, está dentro de 1984, tá? Que é o grande irmão, lá quem está lendo em português, tem lá o grande irmão. Esse conceito que é bem diferente do reality show, tá, gente? É só o reality show brincou só com essa palavra ali, de um jeito até estranho, porque, enfim, brincar com totalitarismo é muito louco. Mas, enfim, esse conceito está lá dentro, a questão do Big Brother também. Viu? Eu me interessei por causa do livro, mais ou menos por causa disso. Não por causa do Big Brother em si, mas é porque eu estava vendo uma página no Instagram sobre o Enem. Aí falou que o Big Brother tinha meio que uma relação com o livro, por causa da vigilância 24 horas, né, que lá tinha teletela, e o nome em si, Big Brother, Grande Irmão. Aí eu fiquei, esse livro parece ser massa, aí comprei. É massa mesmo. Pronto, gente. Então é isso. Essas palavrinhas aí, vocabulário, como eu disse, ó, saber algumas palavras ajuda já a chegar na resposta, tá bom?
E por hoje é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira aula. Sei que foi corrido aí várias informações, várias dicas, várias coisas. Mas, bem, se vocês quiserem deixar um feedback, falar aí no chat, eu estou lendo aqui as mensagens, tá? Olha, Fabiano, não é que estou amando inglês. Ai, que bom, que bom. Se eu pudesse, eu continuava, mas a gente vai se ver de novo em breve, tá? Com sociologia também. Estou já animada aí para ver sociologia com vocês também. Tá bom? E pratiquem muito. É uma das coisas mais legais de se praticar é o inglês. Se você já gosta de assistir série, filme, ouvir música, fácil ter esse contato com o idioma, tá? Que bom. Muito obrigada, gente. Que legal que vocês gostaram. Ok? Então é isso, gente. Bons estudos para vocês. A semana tá só começando. Então, ótimas aulas aí durante a semana toda, tá? Um beijo, gente, e até a próxima, ok?